Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz, saúde e alegria a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. Estamos mais uma vez reunidos aqui para estudarmos o Evangelho de Chico Xavier. Hoje, a lição de número 36, onde o Chico nos fala sobre as discussões que ocorrem no ambiente espírita, as discussões que ocorrem no movimento espírita. Então Chico fala assim: os espíritas que discutem excessivamente entre si não estão defendendo os interesses da doutrina, e sim os seus próprios pontos de vista. É interessante isso, porque muitas vezes dentro do movimento espírita nós vemos muitas discussões, muitos desentendimentos, muita gente abandonando a doutrina espírita por causa dessas brigas, por causa dessas intrigas, e muitas vezes as pessoas não param para analisar o desserviço que estão prestando à doutrina espírita. Então a gente precisa, com a luz do Evangelho de Jesus, compreendermos o ponto de vista de cada um. A gente não precisa brigar. Se eu não concordo com aquela opinião, não há por que criar uma discussão, não há por que ficar alfinetando aquela pessoa porque ela está defendendo aquela tese, não há por que ficar brigando com ela. A gente tem que respeitar o ponto de vista dela, assim como ela deve respeitar o nosso ponto de vista. Ou seja, as opiniões diferentes sempre vão existir. As divergências sempre vão existir, mas nós não podemos brigar. Eu posso divergir com o pensamento, eu posso não aceitar aquele pensamento, mas a partir do momento que eu brigo com aquela pessoa porque ela está defendendo aquela tese, eu estou perdendo a minha razão. Eu estou agindo com falta de caridade, porque devo eu respeitar a opinião daquela pessoa e pensar na doutrina espírita. Devo eu calar o meu melindre, devo eu calar o meu orgulho, para que a obra do Cristo não seja prejudicada. Então, muitas vezes, essas discussões acabam prejudicando a doutrina espírita. E muitas vezes as pessoas falam assim: mas estou defendendo os pontos de vista da doutrina espírita, os interesses da doutrina espírita. E se a gente analisar cada situação, a gente vai ver que as pessoas não estão defendendo os interesses da doutrina espírita, e sim os seus próprios pontos de vista. Porque a doutrina espírita é uma doutrina santa, iluminada, é uma doutrina que conscientiza-nos da nossa realidade íntima. Então, muitas vezes a gente quer defender o nosso ponto de vista, muitas vezes a gente esquece do Espiritismo, a gente esquece do serviço que o Espiritismo está prestando para a gente, e com essas atitudes inferiores a gente acaba prestando desserviço à própria doutrina espírita, com essas brigas e com essas confusões. Então eu posso até divergir com aquela opinião, mas isso não me dá o direito de ficar brigando, de ficar criando confusões e atrapalhando todo o trabalho da doutrina espírita. Então que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar, nos envolver e nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual.